Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando continuidade ao livro O Deus Desconhecido, capítulo 5. Um relacionamento verdadeiro. Quando não sabemos o que fazer para obter uma resposta, o Espírito Santo pode nos dar essa resposta. Mas como pode ele nos dar uma resposta se nos abastecemos de todo tipo de respostas que nós mesmos criamos? Quem escreveu isso foi Karl Barth. Não há nada pior do que a insegurança. Tantas pessoas vivem com medo porque não têm certeza do que virá nem do que Deus pensa a respeito delas. Isso quando acreditam em Deus. Em contrapartida, não há nada melhor do que ter a convicção de que o ser mais poderoso do universo ama você, como se fosse seu próprio filho. Essa é exatamente a confiança que o Espírito Santo nos dá. Servir a Deus e viver de maneira fiel pode se tornar um fardo constante de culpa, do tipo, você tem de se esforçar mais ou é bom fazer melhor da próxima vez. É possível que você se identifique com essa atitude. Passei parte considerável de minha vida cristã batalhando contra a insegurança, nunca me sentindo muito seguro a respeito de minha salvação, vivendo com medo e uma determinação desesperada de conquistar a aceitação. Fui criado em um lar onde o desempenho era tudo. Podia até haver amor incondicional, mas eu nunca vi. Os erros eram seguidos de consequências severas. Meu pai era minha autoridade. Era tudo o que eu conseguia ver nele. Não sou daqueles que culpam as circunstâncias pela falta de fé, mas nossa criação, com certeza, gerou grandes desafios para nós. Algumas pessoas carregam consigo feridas tão profundas que se perguntam se um dia serão capazes de confiar em alguém. Talvez em seu subconsciente você tenha tomado as falhas resultantes das relações humanas pecaminosas e imposto a um Deus perfeito. Agora a incerteza permeia até mesmo o seu relacionamento com o Pai Celestial. É o Espírito Santo que nos tira dessa trilha e nos enche de confiança para que possamos ter intimidade com o nosso Criador. Embora eu não creia que Deus nos conceda seu Espírito apenas para nosso benefício pessoal, é inegável que um dos mais importantes aspectos de manter um relacionamento com o Espírito Santo é a intimidade, a segurança e o encorajamento que ele nos proporciona. Só então podemos servir a Deus como um filho amado, e não como um escravo explorado e dominado pela culpa. Um estudo sobre o livro de Gálatas me ajudou a descobrir e destruir as fortalezas da sede de conquistas e da insegurança. Foi enquanto pregava, com base nessa epístola, que aprendi a desfrutar do fato de ser conhecido por Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Gálatas, capítulo 4, verso 9. Você já parou para pensar sobre o que significa ser conhecido? Embora eu tenha passado muitos anos dizendo às pessoas que conheço Deus, só recentemente analisei o conceito de ser conhecido por Ele. É de tirar o fôlego, imaginar o Deus Todo-Poderoso dizendo: eu conheço Francis Chan, ele é meu filho, eu o amo. Você tem certeza de que Deus diria isso a seu respeito se alguém perguntasse? Você conhece Deus ou só ouviu falar dele? Você e o Criador são amigos íntimos ou simplesmente conhecidos? Em Gálatas 4, Paulo explica a diferença entre um escravo e uma criança. Seu desejo era o de assegurar que os gálatas desfrutassem os privilégios legítimos que Cristo conquistara por eles na cruz. Muitos de nós poderíamos dizer que somos filhos de Deus, mas essas palavras soam vazias para você? Você pode dizer com confiança e do fundo do coração
que conhece Deus e é conhecido por Ele? Paulo diz aos Gálatas que o Espírito Santo é aquele que coloca em nosso coração a certeza de que somos seus filhos. E por que vocês são filhos do Deus? Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele chama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7. Esses versículos revelam uma verdade impressionante e linda. Não tenho como explicá-la completamente, mas já experimentei muitas vezes em momentos de intimidade com Deus. E é um dos dons preciosos que o Espírito Santo nos concede. Ele nos assegura de que somos amados por Deus e que Ele nos tem em alta conta. Ele nos garante, como cristãos, o dom da nova vida em Cristo. Ele nos mostra que não temos nada a temer, porque somos seus filhos e Ele é poderoso. Ele nos diz que somos aceitos de maneira completa e incondicional. E nos lembra da vitória que está por vir quando o reino de Deus estiver plenamente estabelecido. Romanos, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos 8, do verso 15 ao 17. Não sei onde você está neste momento em que lê esse livro. Talvez esteja muito bem, e essa leitura sirva apenas para reafirmar sua situação. Se for isso, o que acontece, então digo amém. Talvez você esteja lendo isso e pensando, bem, o fato é que não tenho esse tipo de intimidade com Deus. O Espírito em mim nunca clama Abba Pai. Se for esse o seu caso, não ofereço um guia do tipo 4 passos para se conectar com o Espírito Santo. No entanto, gostaria de falar sobre 2 obstáculos potenciais a respeito dos quais você deve pensar: conforto e volume. Conforto. Talvez sua vida seja segura demais. Por experiência própria, eu me sentia mais perto de Deus quando essa proximidade era uma necessidade. A Bíblia diz que o Espírito surge em situações nas quais normalmente sentiríamos medo. Lucas, capítulo 12, versos 11 e 12. Experimentamos a orientação do Espírito Santo em situações de desespero, como quando vamos a um julgamento por anunciar o Evangelho. Em alguns países isso acontece. Quando somos questionados porque cremos em um Deus que permite isso ou aquilo, complete com a narrativa da tragédia mundial mais recente. Ou quando recebemos uma ligação totalmente inesperada, avisando que algum membro da família morreu. Jesus se refere ao Espírito Santo como o ajudador, ou consolador, ou confortador. Permita-me fazer uma pergunta simples a você. Por que precisaríamos de um confortador se nossa vida fosse confortável? São aqueles que arriscam a vida e sofrem pelo Evangelho, Filipenses 1, 29, que experimentarão com maior frequência a presença divina sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Embora esse versículo valha para todos os que creem, é claro que Deus sempre está conosco. Até que ponto nos importamos ou precisamos saber que o Criador está conosco se nunca estamos sozinhos, nem sentimos necessidade dele? Certa vez, jantei com um homem impressionante em Seul, na Coreia. Ele era um dos 23 missionários feitos reféns pelos talibãs no Afeganistão em julho de 2007. Para quem não consegue se lembrar da história, os talibãs executaram 2 daqueles missionários antes de fazer um acordo com o governo da Coreia do Sul e os reféns fossem libertados.
Aquele homem me contou os horrores de ser trancado em uma cela, sabendo que o martírio era uma possibilidade real. Ele também falou sobre o último dia em que eles ficaram todos presos juntos. Seus captadores os dividiram mais tarde em grupos de 3 e os levaram às áreas remotas. Cada um dos 23 missionários rendeu sua vida a Deus naquela noite e disse ao Pai que estava disposto a morrer para a glória do Senhor. Houve até uma discussão sobre quem morreria primeiro. Um deles tinha uma pequena Bíblia que os missionários dividiram secretamente em 23 partes, para que cada um pudesse ler alguma parte das Escrituras quando ninguém estivesse olhando. A palavra de Deus e o Espírito Santo os firmaram ao longo dos 40 dias de cativeiro. Uma das coisas mais fascinantes que aquele homem me contou foi o que aconteceu desde então. Quando voltaram a Seul por algum tempo, vários membros da equipe perguntaram-lhe: "Você não gostaria de ainda estar lá?" Ele me disse que muitos deles sentiram uma intimidade muito profunda com Deus no período passado na prisão e agora, de volta ao conforto, já não conseguiram experimentar. Esse é o dom precioso da intimidade que o Espírito Santo nos oferece. Trata-se de uma segurança que não tem preço e vale qualquer sacrifício de nosso conforto, mesmo aprisionado por radicais talibãs. Volume. Talvez você precise de menos barulho em sua vida. Executar várias tarefas ao mesmo tempo se tornou uma norma. Quando foi a última vez que você conseguiu conversar com alguém sem ser interrompido? Nenhum telefone, nenhuma mensagem eletrônica, nenhuma lista de afazeres rondando sua mente. Hoje é tão raro conseguir olhar para alguém sem interrupções ou distrações. Certa vez eu me vi falando ao telefone, enviando uma mensagem eletrônica pelo laptop e jogando o i com minha filha, tudo ao mesmo tempo. Em meu esforço por realizar mais coisas, perdi a arte de me concentrar em uma coisa ou em uma pessoa. Isso, por sua vez, afetou minha vida de oração, mesmo como tenho certeza de que afeta a sua vida também. Tenho dificuldade de simplesmente estar com Deus, de me concentrar apenas nele e de passar um tempo específico com ele. Ainda que Jesus não tivesse de lidar com mensagens eletrônicas, correios de voz ou textos, ele certamente compreendia o que significava ter multidões de pessoas requisitando ao mesmo tempo. Em qualquer momento da vida, as pessoas estavam querendo falar com Jesus. Por causa da prioridade de seu relacionamento com o Pai, ele dava sempre um jeito de escapar para se concentrar em Deus e permanecer em quietude. Marcos 1:35. Ele sentia necessidade de sair do alcance das pessoas para orar e entrar em comunhão com Deus Pai. Nossa falta de intimidade com o Senhor é, em geral, resultado de nossa recusa em nos desligarmos de tudo e rompermos os canais de comunicação com as outras pessoas para podermos passar momentos a sós com Deus. Na loucura deste mundo em que vivemos, é preciso fazer um enorme esforço para encontrar um lugar de quietude. Leva tempo para aquietarmos nossa mente e nosso coração diante do Senhor. Isso significa desligar o som, a televisão e o telefone celular. Pode até se tornar necessário sair de casa para um lugar favorito. Para algumas pessoas, isso quer dizer relaxar em algum lugar onde se possa encontrar alguma privacidade. Para outras, significa viajar para a cidade do interior mais próximo ou passar alguns dias em um spa ou centro de lazer e repouso. Não sei exatamente o que esse conceito de se manter em quietude diante de Deus quer dizer para você, mas sei que, independentemente de sua personalidade, trata-se de uma disciplina espiritual. É preciso parar, ouvir e cortar as distrações e os ruídos do nosso mundo. É quando colocamos em prática essa quietude, esse sossego, essa sensação de aguardar por alguma coisa,
é que podemos experimentar uma intimidade e um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Para algumas dessas pessoas, a leitura deste livro poderia ser um tipo de ruído que impede a comunhão com Deus. Talvez você já ouça muitos sermões e leia muitos livros. O que precisa é de comunhão direta com o Senhor, ouvi-lo diretamente e falar diretamente com Ele. Em vez de ler minhas palavras, ouça a que o Pai tem para te dizer. Neste momento, quero que você dê um tempo e abra a sua Bíblia no livro de João. Leia os capítulos 14a e dê a si mesmo a oportunidade de assimilar as palavras que lê. Perceba em especial que Cristo deseja que seus discípulos tenham paz e os conforta com a realidade de que nunca estão sozinhos. Parte da resposta que ele dá ao nosso anseio por paz e conforto é dada por meio da provisão do Espírito Santo. O outro Consolador, aquele que Jesus prometeu que viria quando o Filho deixasse a terra. Uau! Bem, pessoal, por hoje é só. Vou ficando por aqui, mas quero pedir a você que ainda não está inscrito neste canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, na continuação do capítulo 5. Até mais!